Estamos pelos acessos do Mabu, Hotel Mabu, aqui pelo Festival de Curitiba também, né, tendo a honra de trazer essa presença mais do que importante, não só para o cenário cineástico. Existe essa palavra, seu Antônio? É o que Estamos criando. Está criando. Cineástico, cultural do Brasil. O português pode criar tudo. O português pode criar tudo. Estou aqui, liberada para criar. Então, estamos aqui com uma presença muito importante. Vocês sabem, né? Esse ator maravilhoso que pavimenta inúmeros filmes, novelas, séries no altar da cultura. Você tem... É o que? 55 anos de 67. 67 de carreira? De carreira. 68 anos de carreira. Uma centena de filmes. Não, mais de 70 filmes. Uma centena já. Centenas, né? Opa aí. Estou aqui com o meu mestre. Opa aí, ó. Mestre Griot. Obrigado. Seu Antônio Pitanga. Obrigado. Seu Antônio Pitanga. Diretamente de Salvador, Bahia, nascido, criado. Há quanto tempo o senhor... Desde quando que o senhor saiu da Bahia, seu Antônio? Vamos começar assim. Eu saí da Bahia, eu tinha 22 anos. Eu saí para fazer o Gangazuma do Cacá Diegues, que é o primeiro longa-metragem, né, dele. Depois de a gente ter feito um movimento chamado Cinema Novo, na década de 50, 60, liderado pelo Glauber Rocha, Roberto Pires, tá vendo? Os baianos, né, que esse movimento desagou Rio, São Paulo, quer dizer, uma nova cinematografia brasileira. E aí o Cacá Diegues, que já tinha feito 5 vezes Favela, com Joaquim Pires, Leon Richman, né, que era outra turma do movimento Cinema Novo já, né, acontecendo no Rio de Janeiro, me convidou para fazer o primeiro longa-metragem que me emocionou muito, que já era sobre o primeiro herói brasileiro, que era o Zumbi dos Palmares, fazer Palmares, onde eu fazia o Antão, né, filho de Gangazumba. Aproveitando essa escada que o senhor me deu, como foi estar ativamente ali, presente junto com seus companheiros, vivendo esses anos 50 em Salvador, né? No Brasil, né? Vamos colocar aqui, a nível Brasil. O que foi viver esse momento, seu Antônio? Esse momento eu classifico como o momento da originalidade, né? De jovens, né? Do qual eu tinha sido convidado para fazer o primeiro filme baiano, um longa-metragem de um diretor paulista que tinha se formado na Cinecittà na Itália, na Escola de Cinema Italiana, que era o Trigueirinho Neto, para eu fazer o Bahia de Todos os Santos. E o Glauber escrevia no Diário de Notícias, era a parte de coluna de cultura, né? E o Glauber foi entrevistar o Trigueirinho Neto e me viu, né? E perguntou para mim se eu queria ser ator. Eu podia ter dito para ele, já sou ator. Eu falei, eu quero sim. Ele falou, tem que fazer o teatro. Se você quer ser ator, tem que fazer teatro. E eu falei, mas teatro é para rico, é para branco, é 3 horas da tarde, é 2 horas da tarde. Eu sou um cara que trabalha no Oeste, moro numa pensão. Né? Ele disse, não, você vai fazer, você precisa fazer. Eu digo, bom. E aí ele me levou na casa dele, me apresentou a mãe dele, Dona Lúcia, o pai dele, senhor Damastor, a Helena Inês estava sendo casado com ele, atriz, né? A Nessi Rocha, a irmã. E disse, mãe, o Antônio agora, todo dia antes de ir para o teatro, ele vai almoçar aqui. Aí eu passei a ser parte da família dele. E fazer parte dessa família, inaugurou-se uma amizade. E aí, como o Glauber tinha uma liderança, né, na questão cultural baiana, seja a questão das artes plásticas, da poesia, né, da dança, né, porque ele era um crítico, ele era um analista, tá vendo? E aí me aproximou de todos os seus amigos, né, que tinham praticamente a mesma idade que eu, né? Nós somos da década de 30, né? E aí
criou-se uma amizade e uma contribuição, né, do meu viver, de onde eu vinha, da capoeira, nasci no Pelourinho, né? Eu participei de um projeto, né, como cabeça pensante, né? E nesse ano se inaugura o primeiro cineclube baiano. Então a gente teve a oportunidade de ver o cinema do mundo inteiro, seja da novela Wagner, neorrealismo, né? O Coraçado Potequim, tudo que você pudesse imaginar. E depois a gente, aos domingos, ia debater. Então eu comecei a fazer parte dos grupos, das pessoas de cabeça pensando, não entrava só como um ator, mas um componente desse movimento de jovens, onde você tinha Jorge Amado, que era o nosso padrinho, né, Caribé, Pierre VG, Clarivaldo Prado, o escritor. Então você tinha desde esse pessoal e nós, o jovem, que era João Baldo, Glauber, eu, Gilberto Gil, depois chega o Caetano, né, de Santa Amaro, chega Gil do Recôncavo. Então a gente vai criando um grupo, né, e esse grupo de teatro, né, na Bahia, do qual eu comecei a participar, só tinha um negro, que era o Mário Guzmão, que era um bailarino, um professor de inglês, um excelente ator. A nossa referência do teatro e da dança é o Mário Guzmão. Então, esse movimento, quer dizer, você começar a escrever a originalidade cultural de um país, porque até então nós éramos marginalizados no sentido que é bom ver de lá de fora. Uma cultura europeia, americana, não brasileira. Então, esse movimento baiano, cinema novo, ele revoluciona, a grande revolução desse movimento é dar protagonismo ao povo. Exato. Então, eu sou o primeiro ator negro a protagonizar, não só no Brasil, no mundo, vários filmes com temática, seja questão racial, seja questão social, seja a questão da invisibilidade, seja a questão do preconceito. É um projeto, né, em que o protagonismo é o povo, e o povo, na sua maioria, é negro. É negro. E aproveitando esse gancho, esse trabalho que o senhor e os seus companheiros, companheiras daquele tempo, daquele momento da história, continuam trazendo, e Malês é também resultado dessa constância, né, dessa continuação. Não sei se o senhor concorda comigo, mas são 29 anos, quase 3 décadas, debruçado em um projeto, escrevendo, reavivando, relembrando e reafirmando a história do povo preto brasileiro. Queria que o senhor falasse um pouquinho de Malês, que eu acredito ser assim, o projeto, né, da sua vida, e como que o senhor lidou com o tempo, né? Porque a gente sabe, realmente, o audiovisual, ele tem a sua demora, né, no seu processo, mas 29 anos, assim, é muita resiliência, né? É muita reafirmação, relembranças de coisas. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Eu, quando falo do nosso movimento, né, do protagonismo do povo, né, e do qual eu passo a ser um dos mais ator, né, requisitado, né, para os filmes, até não só o Bahia dos Santos, como Barravento, como o Tocar no Asfalto, mas também o Pagador de Promessas. Então, quando você vem elencando, né, Gangazumba, Grande Cidade, grandes filmes que fiz dessa trajetória, e para poder ter essa calmaria, essa tranquilidade de levar 20... Quer dizer, a minha feitura, quer dizer, o meu aprendizado é exatamente nesse formato. E esse formato existe para o Pitanga referências.
Lá atrás, você olha, tem Luiz Gama. Quer dizer, eu sempre tive referências muito importantes na minha vida. Você não é, de repente, você é o cara. Mentira. Você pode até negar que muitas pessoas acham que eu tô porque é meu talento e tal, mas tem referências. Eu tinha Ruth de Souza na Vera Cruz, eu tinha Léa Garcia no Teatro Experimental do Negro com a Ruth de Souza, Abdias Nascimento, tinha Lélia Gonzalez, que é mais jovem do que eu, na verdade, naquela época, entendeu? Mas eu tinha essas referências muito fortes, Maria Filipa, você entendeu? Então, essas referências vão lhe dando musculatura, né? E dando não só paciência para você entender que você não é vítima, que toda a herança dos açoitos, da escravidão, do sequestro, né, faz com que você supere, você entenda a dor, mas não viva da dor. Exato. Você tem ela como, né, dentro de todo um conhecimento, de uma vivência, né, você carrega uma ancestralidade. Você tem. Então, quando você chega a Malês, você vem de uma história, não é cair de paraquedas da Malês, eu vou fazer Malês, que é lindo, maravilhoso, não. É parte da nossa história. Eu não sou mentira, eu não posso contar uma mentira para o meu povo. Eu sou filho de tanta gente. Hoje eu estava vendo a mãe Iá. Mãe Iagunã. Iagunã? Iá? Ai, mãe Iá. Minha mãe Iá. Você tá vendo? Tem que pedir a benção, como eu pedi a benção à menininha do Gantuá. Entendeu? Então eu acho que o negro e a negra, numa década, num milênio, né, nesse milênio, nesse século XXI, né, ele tem que preservar essa memória, porque não está nos anais. Quem escreveu a história é o colonizador. A nossa história não é contada como... Por isso que Malês é importante, porque eu resgato o século XIX e trago revelando, por exemplo, a grande cabeça africana, que chama Ianaçô, é a mulher que cria o primeiro terreiro de candomblé no Brasil e a gente não sabe nada. Casa Branca, em 1830. Tá vendo? Então, quando eu vou fazer o levante de 1835, eu tenho que trazer essa mulher para conversar com a liderança do Islã. Você entende? Então, essa maneira de olhar, de ver e de reescrever, né? Escrevendo a história, trazendo a história do século XIX para poder interagir com o século XXI, eu tenho que levar a mulher para o século XIX, dar protagonismo à mulher, você entendendo? Então você tem as mulheres ali, a mulher do Calafate, você entendendo? Você tem a mulher do Arruna, que morre, a Zeferina, mas você tem as mulheres ali, tem as cabeças pensantes do movimento. Você não é um movimento só de homens, são de nações. Malês, a grandiosidade de Malês é entender que nós somos sequestrados de um continente africano cuja tragédia foi que o colonizador fatiou fronteiras inimigas e criou um país. Está entendendo? Então, esse olhar de entender esse movimento dos negros sequestrados no norte da África, né, desse povo né, sequestrado, vem de uma nação. Vem de Dahomey, Benin, Togo, Senegal, Gana. Você entende? Então, quando eles são letrados, eu quero criar no meu filme não guerra. Eu quero criar através da palavra, do convencimento, isso é que está no Malês, que esses são capazes de dialogar com outros negros de outras nações que foram sequestrados para fazer o levante. Tá entendendo? Por isso que quando você encontra Ianaçô, que é uma líder do terreiro, do candomblé, que é uma cabeça pensante, e o Arruna,
que é o líder do Islã, para fazer um levante, ali você está colocando e se comunicando que todas as outras nações vão ser chamadas para fazer um levante contra todo tipo de preconceito, de invisibilidade, tá entendendo? Então, é esse movimento que a gente inaugura, né? E, infelizmente, né, séculos passaram, mais de 200 anos, e estamos ainda vivendo com esse problema da invisibilidade, do feminicismo, do estupro, tá entendendo? Da falta de comunicação, tá entendendo? Então, você é da Bahia, tem um tipo de maneira de pensar, você é de São Paulo, tem outro tipo de pensar, você é de Curitiba, tem outro tipo de pensar, você é do Rio Grande do Sul. Peraí, somos todos negros sequestrados. Sim. Tá entendendo? Tem um diálogo que o Aldre Anunciação fez para uma peça para me homenagear uns 80 anos, que chama-se Embarque Imediato, que eu fiz com meu filho, Rocco Pitanga, que diz muito isso. Porque, olha, o tamanho do sequestro. Eu conheci a África quando eu tinha 20 e poucos anos. E voltei várias vezes à África, vários países da África. Mas tem um diálogo que me toca muito, que ele fez para mim. Que eu dizia, nasci na África, mas sou descendente dos agudais, escravizados do Brasil, que retornaram ao seu continente de origem. Ao retornar, fomos considerados diferentes dos outros negros. Era como se nós fôssemos negros brasileiros. Entendendo? Então, é essa coisa que quando você volta, não basta você ser negro. Você perdeu a sua nação. E isso tem no filme. Tem no filme. Entendeu? Você perde, porque você não fala mais a língua, a pátria, né, que foi roubada, mesmo a outra que foi assumida pelo colonizador, o alemão, o francês, o italiano, o inglês, tá entendendo? Você não fala a língua deles, os costumes deles, não se veste como eles, você entendendo? Então a gente passa a ser africano genérico, você entendendo? Então eu acho que esse tipo de olhar, de entender, é mergulhar dentro da nossa própria história e escrever, reescrever, sair da oralidade e ir para a escrita. O malês é uma escrita, o malês é Ana Maria Gonçalves, como um defeito de cor, o malês é Conceição Evaristo, é Elisa Lucinda, Dejamir, e tanta Eliana T. Cruz, tantos escritores e escritoras que aí me salta os olhos, né? E eu me rejuvenesço, Preto, entendeu? Então, eu acho que a gente tem as ferramentas para não só, né, dar conhecimento ao que o Brasil não conhece, a sua própria história, né? Como entrar, mergulhar nessa revolução tecnológica e tá ali a mão. Eu anotei duas frases aqui que me chamaram muita atenção enquanto eu assistia Malês. Uma delas é: agora é para ler e sentir. Será que vocês são capazes de sentir? Eles estão prontos para a nossa força, mas não estão prontos para a nossa inteligência. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessas duas frases e aonde hoje a gente se esbarra nelas. Em quase tudo, o senhor acha? Eu vou dizer, a gente se esbarra nelas. Primeiro eu mostro os poderes, né, da religiosidade e não deixo de mostrar a mão forte da Igreja Católica, que sempre teve escravos, né? E ali está ali, né, em nome de Jesus, que vai salvar, né? E que esses negros e negras escravizados, né, não tenham, né, a sensibilidade e a inteligência de entender, né? E é isso que, para mim, é como nos olham, é como nos olhavam, tá entendendo? Então eu coloco aquele para mostrar que o pensamento de ontem é o mesmo pensamento de hoje, tá entendendo? Não é você, né,
primeira coisa que eles olham é a tua cor. Eles não têm a sensibilidade de saber quem é você, a sua inteligência, a sua maneira de entender igual aos outros. Por que tua cor vem em primeiro lugar? Para ser julgado. Será que ela, negra, tem a capacidade, a sensibilidade? A gente tem que não só, né, fazer, mas fazer 3, 4, 5 vezes mais do que o branco. Então, eu acho que ali ali responde, né? Eles estão acostumados com a nossa força, eles não estão acostumados com a nossa inteligência, tá entendendo? Então, eu acho que esse sentido eu levo para que a gente possa, né, interagir com o século XXI, né? O pensamento de ontem é o mesmo pensamento de hoje. Você tem que provar sempre, né? Porque primeiro, é a tua beleza, que você é bonita, é linda. Sim. Você nem precisa disso. Para que estudar? Né? Você é forte, né? Você vai ter casa e comida aqui. Quando minha mãe morreu, eu podia ter dado o trabalho da minha mãe. Fazer as compras, né? Limpar a casa, né? Fazer tudo ali. Mas eu me neguei a isso. Não é a minha mãe fez isso porque não tinha outra situação para educar seus filhos. Ela era empregada doméstica com 12 anos. Então, eu acho que esses dois pensamentos, né? Será que vocês têm capacidade de sentir, né? E eles estão acostumados mais com a nossa força do que com a nossa inteligência? É exatamente para você entender como nós fomos julgados, como os olhares colocaram em nós, décadas passadas, século passado, continua sendo a mesma coisa de hoje. Eu concordo. E quando eu falo na nossa inteligência, eu deixo ali, eu até não falei hoje na nossa fala, nossa conversa, mas sempre o que eu falei todo dia eu estava na Bahia, fazendo uma palestra lá para a UFBA, na Faculdade Baiana, né? E tinha tinha o João Jorge e tinha o vovô. E no final da minha conversa, da minha preleção, no meu bate-papo, eu falei, olha, o que eles pensam, se a gente não mudar, né, vai continuar assim. Cadê a nossa inteligência? Nós estamos em ano eleitoral, nós somos 50% de negros e negras, pretos e pretos. Entendeu? Qual é a nossa capacidade? Por que a gente não faz maioria de uma bancada de mulheres e de negros na Câmara? É o voto. Ninguém entra na Câmara, no Congresso, sem o voto. Alguém votou nela ou não votou nele. Porque são os brancos. Eles só elegem branco. Né? Você é a Bahia, você não tem um governador preto, agora você tem um índio, né? Que é indígena, né? Que é o Jerônimo. Mas não é negro. Quanto tempo levou para levar um indígena? Tá entendendo? E a gente até hoje não conseguiu fazer, nos pontos estratégicos de poder, quebrar esse pensamento do branco, que eles estão acostumados com a nossa força. A nossa inteligência está no voto. Vou votar numa bancada. Eu quero mulheres lá. Eu quero homens pretos lá. Você está entendendo? Então, eu acho que quando a gente é que tem que mudar, né, o ritmo, que mudar a direção. A passada, né? A gente tem que fazer isso. Não pode esperar que o branco mude para a gente. Você está entendendo? Então, nesse canal, é importante dizer isso, que nós dependemos de nós mesmos. É verdade. Eu nunca cheguei para perguntar, tem papel para preto? Eu sou ator. Meu Deus, seu Antônio Pitanga, aulas e mais aulas. Inclusive, eu estava muito pensando no nosso encontro ontem, na palestra Nós tivemos encontro? Tivemos um encontro ontem. Eu, o senhor Johnny Carlos. Eu, senhor Johnny Carlos, na palestra da Johnny, ela trouxe uma coisa que ficou assim, atravessada. E que para mim faz muito sentido essa fala dela, que toda vez que ela escreve, ela se pergunta, né, se Lélia Gonzalez ia estar gostando
fica imaginando se Lélia leria ou assistiria aquilo, e fica pensando se de repente ela não é prima, distante desses grandes nomes que a gente tem, não só no Brasil. E toda vez que eu penso o senhor Antônio Pitanga, que eu penso os griots que ajudam e pavimentam a história cultural dessa cidade, desse país, né? Personalidades no geral, eu fico pensando, qual é a minha relação? Em que momento a gente se encontra, fora esse ar que nos arrodeia e que todo mundo respira o mesmo, né? E eu gostaria muito que o senhor me falasse, assim, porque o senhor traz as suas referências e a pergunta, na verdade, é se as suas referências que impediram, que não deixaram o senhor conhecer as vielas do embranquecimento. Eu vou dizer o seguinte, quando você tem um conhecimento aprofundado de quem foi Luiz Gama, que nasceu livre e se tornou escravo aos 10 anos por conta de um pai, numa jogatina, entendendo? E esse menino vem para Rio de Janeiro, Candelária, Cubatão, Santos, e ele vem aprender a ler aos 17 anos, você entendendo? Ele está comigo, porque eu nasci no Pelourinho, quer dizer, eu não fui escravo, mas sou bisneto de escravo, tá entendendo? Então, essa caminhada eu nunca perdi de vista, né? Quando eu cito a Ruth de Souza, né, que tempo depois trabalhamos juntos, né, a minha admiração por essa garra, por essa maneira de entender o mundo e de fundar o TNC, o Teatro Experimental do Negro, com Abdias Nascimento, são referências vividas que me acompanham. Quer dizer, não é uma coisa que você coloca, né, e só para o teu desenho de resposta, o teu desenho de dizer, olha, ele era amigo da Ruth de Souza, né? Léa Garcia, Zózimo Bubu, tá entendendo? Então você tem ali uma gama de atores, de personagens, né? Milton Santos, né? Que eu conheci, Milton Santos era diretor de jornal, de redação do Jornal à Tarde, na década de 50, um grande geólogo, tá entendendo? Então você tem ali, né, uma gama de Helena Teodoro, mais tarde as jovens como Lélia Gonzalez, né, Beatriz Nascimento, então, Grande Otelo, Benjamin de Oliveira. Eu vou buscar Benjamin de Oliveira, primeiro palhaço negro de 1889. Você está entendendo? Quer dizer, que você está aqui hoje na Festival do Teatro, tá entendendo? É preciso que a gente traga também, né, o personagem. Hoje eu quero ver o circo, né? Mas eu quero dizer, trazer e reverenciar o primeiro palhaço brasileiro, chamado Benjamin de Oliveira, antes do Grande Otelo, tá entendendo? Então, eu acho que essas referências, elas não são faladas para dizer, olha, como eu li, entendi, estou interagindo. Então, são referências que estão coladas comigo. Quando eu falo de ancestralidade, né, é ancestralidade mesmo, é história, que não apagam, que eles podem fazer tudo, mas não apagam essa escrita. Está no meu corpo, na minha alma, está tatuado. Você está entendendo? Então, eu acho que, quando eu falo do jovem, é exatamente isso. Vocês têm uma fonte de referência. Está entendendo? Quando a Dione fala da Lélia Gonzalez, é que ela não descola a Lélia Gonzalez. Ela não pode errar. Entendendo? Ela não pode errar, porque senão ela é uma mentira. Ela tem que pegar o bastão da Lélia, como pegou, e acender luz para diante. Tá entendendo? Então, acho que eu entendo por aí. Quer dizer, as referências, para mim, elas me tornam sempre um eterno aprendiz. Tá entendendo? Então, eu sou porque você foi, porque você
porque você existiu, por isso que eu sou, porque você foi facho de luz na minha caminhada. Você continua sendo facho de luz. Para eu falar dessas mulheres, eu falo com a mesma beleza de ter levado 29 anos, de falar de Luiz Gama, né? De Maria da Natividade, minha mãe. Tá entendendo? Eu vou perder o foco, a referência da minha mãe? Jamais. O senhor trouxe hoje também, na nossa conversa mais cedo no cinema, sobre a sua pergunta, que eu achei tão linda. Eu gostaria que o senhor trouxesse de volta ela num flash, sobre a pergunta que você fez para a mãe menininha, sobre da onde da África. Porque eu sempre achei, né, quando eu falo, eu nasci no Pelourinho, e acho que ninguém nasce no Pelourinho por acaso. O Pelourinho é a referência da tragédia, é o tronco, onde negros e negras eram chicoteados como se fosse uma Roma antiga, tá entendendo? Então, desde criança, né, eu sempre fiquei aguçado de saber de que África eu tinha vindo. E eu tinha uma conselheira que era mãe menina do Gantuá, né, e que é a grande orixá, né, a grande mãe Oxum, né, e que eu conversava com ela durante horas, né, e uma dessas coisas era perguntar, mãe, de que África a gente deve ter vindo, já que a África é esse continente de vários países e tal. E ela disse, meu filho, né, Peru, aqui foi o maior entreporto de escravos do Brasil, Bahia e Pernambuco, né? Então, a nossa família deve ter vindo mais do norte pela língua, né? Pela culinária, pela música, pela estatura. Ela foi me dando informações. Eu tinha menos de 20 anos, né? 17, 18 anos, eu já frequentava, porque eu frequentava o candomblé, não porque eu quisia ser mãe de santo ou filho de santo, não. Eu frequentava porque aqui eu achava tão violento que todos os dias era destruída uma casa de santo. As mulheres trabalhavam, construíam à noite, e de manhã a polícia chegava e destruía. A intolerância religiosa. Isso me chamava a atenção. Então eu escolhi, tipo, Gantuá não é música. Eu fui para o Gantuá. E o Gantuá não só isso me fez entender que África eu tinha vindo, quer dizer, a região é mais para o norte da África, Benin, Daomé, Togo. E quando eu tive a oportunidade de sair do Brasil, em 16 de abril de 64, eu tinha pouco mais de 20 e poucos anos, e eu fiquei 1 ano e meio para saber de que África eu tinha vindo. Então, eu me achei ali, na década de 60. E tem uma coisa interessante que eu até posso comentar com você, que para mim, das coisas, a relação que eu tinha com ela, de respeito. Quando eu fui fazer o Barravento, que é um líder, né, revolucionário, negro, né, falando das causas da escravidão, contra o preconceito, né, e ter um comportamento de falar para os companheiros, os irmãos, que só o santo não salva. Não adianta você ter Iemanjá, Oxum, Ogum, se você também não faz a sua obrigação. Então eu falava para ela, mãe, eu vou fazer um personagem que eu vou cortar a rede, eu vou vou chutar trabalho, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ela ficou me escutando. Aí, de repente, ela falou, Antônio, qual é a sua profissão? Eu falei, mãe, eu sou ator. Ela falou, então vai lá e atue. Que coisa linda. Vai lá e atue, meu filho. Tá complicando aqui. Então, era essa generosidade, esse amor. Então, essas referências, seja da religiosidade, seja da questão da relação humana, de amor que minha mãe tinha
que eu digo, sou um inaugurador de amigos. Inaugurador, né? De amigos. É por conta desse tipo de... que você não tem ranço, você não tem ódio, você tem amor. É seu, não é seu, continue. Andando, caminhando, você não perca de vista o seu foco, o seu ponto de vista. E uma lei, levando 29 anos, é exatamente isso. Quer dizer, o amor que eu tive e que eu tenho, as relações das minhas referências da década de 40, 50, é o mesmo amor que eu tenho pelas pessoas de hoje. Eu sou daqueles caras que dizem assim, eu falo muito, eu gosto de ligar para as pessoas, eu evito mandar mensagem, eu lido muito pouco essa tecnologia, né? Porque eu acho, eu falo assim, aos amigos, hoje mesmo eu estava ligando para um amigo meu, Beto Brantes, morrendo de saudade. Eu ligo para as pessoas que eu digo assim, é quando você está bem que você tem que saudar seus amigos. Não quando você está na pior, não. Quando você está bem, e aí tu não cai no esquecimento. Você não tem ex-amigo. Você não existe ex-filho. É verdade. Você tem amigo, é amigo. Então, vou construir essa relação, né? Vai regando. É um teu jardim. Tem uma frase do Gil, que é emblemática, que ele fala que a cultura tem que estar no prato do brasileiro como o arroz e o feijão. E aí, essa analogia, assim, olhando para o senhor, me lembra muito a tia da merenda, sabe? De quando não tinha muito o que se comer em casa e a única refeição era da escola. Culturalmente, o senhor é a tia da merenda, que a criança olha com brilho nos olhos, sabendo vai acabar a dor porque a cultura está vindo. Então, quero agradecer o senhor. Eu vou te dizer uma coisa. Quando eu fui vereador, né, eu estava falando na conversa aqui que nós tivemos após o filme, né, e que uma lei é o mínimo que eu posso devolver do que a cultura me deu, que foi o passaporte cidadão. A cidadania através da cultura. A partir dali eu fui Antônio Pitanga, Luiz Sampaio. E uma das coisas, quando eu fui vereador no Rio de Janeiro, vereador e casado com a Benedita, que ela foi governadora, eu digo assim, não, eu sou o primeiro damo. Então, e uma coisa que eu fiz, né, é levar para as comunidades, né, um projeto chamado Viajando na Telinha, levar para as favelas, né, pega uns profissionais desempregados e dava emprego para eles, né, durante os 7, 8 anos eu fiz isso, né, então a comunidade tinha ensinamento de direção, fotografia, direção de arte, de roteiro, de figurino, porque o cinema, a cultura é coletiva, né? Você não escreve sozinho, você vai ter que editar, né? O teatro também, o cinema também. Então, aquele que não sabe ler, mas tem uma história, tem o outro que sabe ler, escreve e faz um roteiro. Então, e eu criei isso. E isso, quando você fala que eu lembro a merendeira, era exatamente porque eu tinha um slogan, né? O saber é tão importante quanto comer. E muitas das vezes meus amigos iam ao jantar, jantar, mas eu tinha histórias. Eu me alimentava disso. Você diz, é um tipo de maneira de viver, porque essa coisa do saber, né, me alimentar. Me alimenta até hoje. É que você pega um livro, você entra em uma leitura, né? E você, às vezes, não quer mais nem almoçar, nem jantar, porque você viaja tanto naquela leitura, naquela informação, naqueles personagens que o autor te dá, né? E que você é o teu alimento. Aí você vai ler um livro, você lê em 15 dias, em uma semana. Tá entendendo? Então, eu estou com um livro agora, eu gosto de ficar lendo essas coisas. Eu estou com um livro agora que é de 945 páginas. Qual é o nome do livro? Família. Família. É a criação da família desde há mais de 900 anos. Como as famílias foram se formando. Então, essa coisa de... aí, quando eu estou ali,
tomei meu cafezinho, pá, de repente aí eu vou almoçar 4, 5 horas da tarde, e aí já nem janto. Tá satisfeito de tanta... Porque a leitura é isso, leitura é um alimento, é um saber, né? Tão bom, tão importante quanto comer. Um prato de feijão, de repente um prato de feijão até te dá digestão. E a leitura não dá. Seu Antônio, para a gente ir para a reta final dessa entrevista, eu tenho uma pergunta que é normal do meu quadro, que é um presente também que foi me dado pelos meus ancestrais, que é: qual é o seu terço acústico, seu Antônio Pitanga? Qual é aquela música que te lembra, que te alimenta, aquela música que te dá força? Sei que é difícil uma só, mas se o senhor quiser fazer um top 3 músicas... Não, é só você puxar, né? Quando eu falo a minha formação, a minha educação, a minha disciplina, ela vem muito da capoeira. Dan, 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 dan. Olha tu que é moleque, moleque é tu. Cala a boca, moleque, moleque é tu. Adão, Adão, cadê Salomé? Adão, Salomé foi pra Ilha de Maré, Adão. Então, essa leitura, você vai para o Ouro Negro do Moacir Santos, vai ver Naná Vasconcelos, Naná Vasconcelos. Vai ouvir um Gilberto Gil lá no início de tudo, né? Então, são Batatinha. Entendeu? Então, você vai buscando ali, né, referências, né, que é o teu alimento. Né? Muitas coisas entraram na minha vida, né? Hoje eu ouço Ginga, né? O Chico Buarque, tem leituras do Chico que é maravilhosa, entendendo? Tem o próprio Pixinguinha, né? Você vai ali tem um vasto material, entendendo? Que é o meu alimento, você entendendo? Tá? Aí você vai, né? Um Egberto de João. Então, você tem ali um Luiz Melodia. Bom demais. Você tem o Jardim Macalé. Emílio Santiago. Você tem meu amigo, entendeu? Então, você vai ali, você tem... É só navegar. E não precisa de braçada, não. Vai de cachorrinho para alcançar. Muito obrigada, seu Antônio. Muito feliz com essa troca inesquecível. Tomara que dê 2 minutos aí de edição, né? Vai dar, né? Muito Vamos obrigada. Ficar gênios, né? Vamos falar para eles continuarem seguindo essa página, esse canal que tem o melhor da cultura urbana. O Pré TV. Continue assistindo que terão grandes referências. Tá entendendo? Ler e o saber é tão importante quanto comer. Esse canal é importante. Axé, axé.